sua pele já não brilha mais como antes? Como é que tá a sua sensualidade, seu sex appeal? Já foi melhor algum dia, minha deusa? Você tá conseguindo se organizar, se planejar para realizar os seus sonhos? Você tem um sonho? Como é que tá o teu movimento de conexão com a natureza, com as deusas, a tua espiritualidade? E o principal, você se ama? Você tem amor próprio? Você se cuida? Talvez você tenha se deixado um pouco de lado e tenha colocado as outras pessoas em primeiro lugar na sua vida. Você quer que todo mundo fique confortável, você quer agradar todo mundo. Essa é a receita perfeita para você começar a se desconectar do seu feminino. Nós mulheres vivemos em um sistema patriarcal. E o que isso significa? Significa que nós somos ensinadas a viver um ritmo, uma rotina, um fluxo mais masculino. A gente é ensinada a trabalhar, a sonhar, a viver, a treinar no ritmo masculino, com rotinas fixas, de uma forma linear, e nós somos cíclicas. E quando você adota esse formato masculino, solar de viver, você abandona a sua natureza feminina. A diferença entre uma mulher que continua fazendo tudo para os outros e da outra que vive para si em primeiro lugar, para os outros também, claro, todos nós servimos as pessoas, mas que se coloca em primeiro lugar é que algumas escutam o chamado da mulher selvagem. E as outras, apesar de ouvirem esse uivo, elas não dão ouvidos, porque elas não querem mudar a vidinha perfeita que foi feita, desenhada, escrita para elas. A mulher selvagem, como diz o próprio nome, ela é selvagem. Ela é livre, ela corre livre pela floresta. Ela faz o que o seu coração manda e ela conhece de plantas, de ervas. Ela é mística, ela conversa com a natureza, lê os sinais, dança com a lua. Tudo que essa mulher deseja, ela atrai como mágica. Essas mulheres estão dominando a própria vida. E o que elas têm que você ainda não tem? Muito prazer, minha deusa. Eu sou a Rechoaire, sou escritora best-seller, mentora de feminilidade, autodidata, cigana e, como você pode ver, eu sou uma deusa. E você também é. Eu trabalho com círculos de mulheres há 11 anos. Eu aprendi muito sobre os conhecimentos ancestrais de forma autodidata e comecei a aplicar de forma prática essa sabedoria na minha vida. Eu tirei um sabático que durou 7 anos, deixando para trás até a maternidade. Há 5 anos eu compartilho aqui nas redes sociais um pouco do meu conhecimento, das minhas experiências, dos meus estudos e das minhas descobertas. Você pode me encontrar em algumas plataformas toda sexta-feira no YouTube. Eu levo aulas sobre feminilidade. No Spotify com o RecontaCast, contando histórias de deusas que são recontadas por mim, com a minha visão. Você pode me encontrar também no Insight Timer, com meditações de conexão com as deusas, com a natureza, com a tua feminilidade. E também no Instagram, sempre como Rechoaire. Por muitos anos eu abandonei a minha beleza e a minha sensualidade, porque eu acreditava que ser inteligente era melhor, como se uma coisa anulasse a outra. Eu fui mãe muito jovem, aos 21 anos de idade, e eu aprendi desde cedo o que era responsabilidade. E eu percebi que eu precisava ter minimamente alguma disciplina dentro de uma rotina cíclica, porque eu precisava otimizar o meu tempo. Eu não tinha tempo a perder desde aquela época. Eu tô sempre vivendo uma sequência de reflexões existenciais. E isso me faz questionar o meu status quo, a minha realidade hoje. E de certa forma, essas reflexões me levam a fazer movimentos na minha vida, como uma cigana, né? Sou descendente de ciganas e de ciganos libaneses. Por incontáveis vezes eu me senti sufocada, perdida, porque parecia que existia sempre uma regra que eu tinha que seguir, de como eu tinha que me comportar, de quais que deveriam ser os meus sonhos, o que eu deveria ambicionar para minha vida. Tudo isso segundo a minha mãe,
o meu pai, a minha família, os vizinhos, a televisão, o namorado, mas foi quando eu me permiti viver o meu tempo, escutar a voz do meu coração, despertar essa mulher sensual que existia dentro de mim. Foi que então eu quebrei muitas crenças que estavam enfurnadas na minha cabeça. Não é fácil sair desse lugar, minha deusa. Exige muita organização, planejamento, aceitação, presença, calma e uma série de qualidades que a gente tem que lapidar em nós mesmas para a gente conseguir sair dessa bolha e viver a nossa verdade. Nessa busca por mim mesma, eu decidi tirar um sabático. Inicialmente ia ser um mês, depois era para ser um ano e acabou se tornando 7 anos. E foi nesse tempo que eu tive tempo e espaço para me conectar comigo mesma. Foi durante o sabático que eu criei o meu método Recíclica. Esse método é validado por mim e por várias outras deusas que estão dentro da Tenda Vermelha. O Recíclica é um método completamente novo e revolucionário, não tem nada igual no mercado. Eu consegui unir os ciclos menstruais, as fases lunares e os arquétipos das deusas para nos guiar a buscar a nossa sensualidade, a nossa espiritualidade, a nossa criatividade dentro de um movimento de organização, de planejamento, de sonhos, sem se esquecer no meio do caminho, se colocando em primeiro lugar. Você sabia que faz total diferença se você menstrua na lua nova ou se você menstrua na lua cheia? O seu comportamento é diferente, os seus sonhos são diferentes, a forma como você vê o mundo, a família, os estudos, o seu jeito é completamente diferente. Eu vou te dar um exemplo. No final da minha temporada na Bahia, do meu sabático, eu menstruava na lua crescente. A lua crescente é uma lua de extroversão, ela tá se colocando pra fora e ela tá mais conectada com o arquétipo da feiticeira. Eu trabalho com 2 arquétipos, que é a feiticeira e a rainha, e a partir daqui eu consigo adentrar em diversas deusas. Então, quem menstrua nas luas de extroversão tá mais para feiticeira. A feiticeira é um arquétipo que tá mais focada nela mesma. A rainha tá lá no reino, reinando e organizando e administrando a vida dela. A feiticeira, ela tá lá no meio da floresta, com as suas ervas, com seus saberes, com seu conhecimento, consigo própria. Então as feiticeiras têm um movimento mais focado nelas mesmas, num processo de querer se conhecer, de querer se priorizar, de querer se entender. Esse arquétipo não é muito bem visto pela sociedade patriarcal, porque a mulher simplesmente se torna mais egoísta. Ela não quer dar atenção e energia para os outros, ela quer focar nela própria. Porque o seu movimento de menstruação, que é o movimento de fechar, ele está expandindo, porque a lua está expandindo, né? Você está expandindo para dentro. E aí o mais louco dessa história é que eu decidi voltar para minha cidade natal, mas continuei menstruando na crescente. Deusas, quando eu coloquei os meus pés na minha cidade natal para assumir de volta a minha família, a minha maternidade, o movimento da cidade grande, fazer novas amizades, dar atenção a esse lugar para fora de mim, a minha lua mudou exatamente quando eu cheguei. E mudou para a lua nova. Até hoje eu tô menstruando na lua nova. O que isso significa? Significa que eu saí da feiticeira e fui viver a minha rainha. Essa que administra a família, que dá tempo, que tem que ir e atender e falar com as pessoas. Enquanto lá na Bahia, eu vivia literalmente, gente, dentro de uma casinha, no meio da floresta, em contato com pouquíssimas pessoas, criando os meus projetos, me descobrindo. E foi lá que eu criei o Recíclica, esse método que eu tô trazendo aqui pra vocês. Minhas deusas, não existem coincidências. No tempo, por exemplo, que eu menstruei na lua cheia, a minha sensualidade estava muito aflorada. As minhas roupas, as minhas atitudes, o jeito de eu falar, tudo era muito sexy. Por isso que conhecer a sua lua é importante para você poder potencializar a tua energia e você ter mais assertividade naquilo que você precisa fazer na sua vida hoje. Nós somos cíclicas. Tem horas que você tem que colocar mais energia numa coisa do que em outra.
Não dá para viver essa rotina linear, minhas deusas. Você tem que ter um balanço, mínimo que seja. E eu vou te falar uma coisa, minha deusa, você não vai encontrar ninguém por aí que traga um método como esse. Esse método é inovador. Não tem nenhum curso que traga essa forma de olhar para uma rotina cíclica que não seja exaustiva. E esse método recíclica eu ensino lá na minha mentoria Tenda Vermelha. A Tenda Vermelha, historicamente, é inspirada em relatos de sociedades tribais, onde as mulheres se retiravam durante o seu ciclo menstrual para espaços de recolhimento e reconexão. Lá, mulheres de todas as idades compartilham conselhos, conhecimentos, rituais, rezos, ensinamentos sobre a vida, sobre as deusas, sobre sexualidade, profano e os mistérios do feminino. Inspirada no livro A Tenda Vermelha, de Anita Diamant, esse movimento cresceu e trouxe de volta para o mundo moderno a importância da força feminina, do sangue como sagrado e dos processos de autocuidado, sexualidade e independência. As mulheres que entram na moderna Tenda Vermelha passam por transformações profundas. Elas acessam a sua intuição e o seu desejo de viver os seus sonhos. Eu vi o que acontece com essas mulheres quando elas tomam as rédeas da própria vida, quando entendem os seus ciclos, a sua energia, as suas fases e se utilizam disso como uma estratégia para potencializar esse momento. Para essas deusas não cabe mais dizer palavras como preguiça, procrastinação, cansaço, porque elas já entenderam a sua ciclicidade e encontraram beleza e potência em cada fase. Uma rotina fixa é uma rotina masculina. As deusas da Tenda Vermelha se conectam com o seu tempo natural e ritmo lunar e cíclico, condizente com as suas realidades. E isso abre espaço para que elas encontrem sinais, sincronicidades, magia, o que faz com que tudo chegue até as suas mãos, tornando essas mulheres mais atraentes. Atraentes no sentido de que elas atraem aquilo que elas querem para a sua vida. Você pode viver essa experiência da Tenda Vermelha comigo, minha deusa, te guiando de forma individual e personalizada, com acesso à comunidade de deusas, todas as aulas gravadas, encontros online ou presenciais comigo, só nós duas. E esse acesso durante um ano, ele custa R$10.000, essa mentoria individual e personalizada. A transformação que eu ofereço, minha deusa, em um ano, ela equivale a quase 10 anos. Entretanto, eu acredito que esse espaço da Tenda Vermelha, ele tem que ser acessível a todas as mulheres que desejam se reconectar com o seu feminino. E por isso eu criei um formato onde hoje você pode entrar na comunidade da Tenda Vermelha e ter muitos acessos a todos esses conhecimentos e essas sabedorias. Além de você ter acesso a todo esse material durante 13 lunações, o que equivale a um ano, você vai ter 2 encontros individuais comigo e vai participar de todas as minhas imersões que são pagas, porque as mulheres da Tenda Vermelha têm acesso a tudo o que eu ofereço. Tem muito mais coisa lá dentro, minha deusa. Tem acesso a aulas com convidadas, trazendo ferramentas de autoconhecimento. Tem hot seats comigo pra gente resolver questões pontuais do que tá acontecendo contigo. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, você rola aqui pra baixo e você vai ver exatamente tudo o que tem lá dentro da Tenda Vermelha que eu te ofereço durante 13 lunações. Você já pensou em ficar um ano comigo, minha deusa? Um monte de encontros, imersões, networking, um círculo virtual de mulheres poderosas ao seu redor. Você vai sair da Tenda Vermelha como uma deusa, não tenha dúvidas disso. Os benefícios são
imensuráveis, porque todo o seu processo de reconexão com o seu feminino, se colocando em primeiro lugar, se achando linda, deusa, expressando a sua arte, entrando numa nova rotina cíclica, lunar, sem culpa por você descansar ou pausar, indo em direção aos seus sonhos, com planejamento e estratégia. Tudo isso fará de você uma nova mulher, muito mais autoconfiante, segura e livre. Então, minha deusa, se você quer descascar, sabe, que nem bicho, tirar essas cascas que não te deixam crescer, que estão te apertando e viver a sua feminilidade de forma intensa, eu quero que você clique no link aqui embaixo agora para a gente acessar esse espaço de transformação. Eu quero te falar uma coisa muito séria agora, minha deusa. A mulher que ignora o seu ciclo, que fica fazendo tudo pelos outros, dizendo sim para todo mundo, gastando o seu dinheiro com procedimentos estéticos, achando que é isso que vai resolver o seu problema de autoestima, que não honra a sua sensualidade como uma força poderosa de barganha, que não se coloca em primeiro lugar. Essa mulher passa a vida se sentindo sem energia, sem brilho, sem fogo, sem sonhos ou desejos. Essa mulher não conhece a própria potência. E eu espero, minha deusa, que isso que você viveu por tanto tempo seja deixado de lado a partir de hoje. É o melhor investimento da sua vida neste ano para você começar a sentir essa mulher selvagem saindo. E eu vou te dizer uma coisa: se você continuar vivendo a sua vidinha, a sua zoninha de conforto, você vai continuar ouvindo o uivo, o chamado da mulher selvagem. E se você não escutar esse chamado, acredite em mim, ela vai chegar chutando a porta e te puxando pelos cabelos para você viver a sua selvageria. Não tem como escapar do chamado da alma, de voltar para sua casa, que é o seu feminino, a sua intuição. Se você não atender ao chamado da mulher selvagem, ela te tira o chão dos pés. É muito mais doloroso, minha deusa, acredita em mim. Eu já vi muitas deusas tendo crises sérias com o trabalho e com a família por não ouvirem o chamado. Elas sabiam que tinha um sinal, mas a vida é muito corrida, tem um monte de coisa para fazer, não dá tempo, depois ela vê, depois ela. E tudo isso, as outras coisas, não deixava com que elas olhassem para dentro. Não deixe as coisas chegarem a esse ponto, minha deusa. Faça um investimento pessoal na sua vida. Diga sim para si própria. E aí, eu te espero lá na Tenda Vermelha. Ouviu? É o chamado da mulher selvagem.